Ei, professora, Oi? eu tive arritmia cardíaca, eu senti uma vez, né, na agitação, academia, trabalho, correria, esse dia meu foi muito agitado. Aí quando eu parei durante a tarde, eu senti o coração meio que, o peito estufando assim, ó, aquela batida Mais forte, né? mais forte, E eu não sou É. muito acostumado a tomar café, tem uma vez que eu tomei uma quantidade, assim, uma quantidade boa de café, faz até agora pouco tempo atrás, e aí também senti, né, foi 2 vezes que eu senti isso. Então a cafeína ela te faz mal, né? Mas eu posso dizer para você que a cafeína, o café, ele é amigo da enfermagem. A gente anda assim, ó, juntinho. Entendi. Mas é Então, muito uma sensação muito esquisita. Sente o peito assim, quase sai para fora, assim, é estufando a assim. cafeína. É muito, Hein, muito professora, o esquisito. que a senhora estava falando que acabou cortou na hora? Eu falo que esses homens educados, vocês não acreditam em mim? Então, quando se trata, né, da gravidez, acaba tendo esse risco, então nós temos as síndromes hipertensivas, né, que é uma hipertensão gestacional, aonde nós temos a DEG, né, ou síndrome de HELP, né, que é uma que coloca em risco tanto a mãe quanto o bebê. Isso é mais grave ainda. Temos a leve e temos a moderada. Mas quando traz danos tanto para a criança quanto para a mãe, a gente trata como síndrome de HELP e essa criança precisa ser tirada rapidamente, tá? Isso aí vocês vão ver um pouquinho em saúde da mulher. Eu acredito que eu deva estar lecionando para vocês também essa matéria. Vocês vão me ajudar Professora, bastante tempo. Oi. quando a mãe, no caso, é só para eu tirar essa dúvida mesmo que eu escuto as pessoas falando, mas eu nunca sei se está certo. Quando a mãe, ela tem problema de coração, ela é considerada cardiopata, não é? Isso. Porque o problema dela é o quê? Patológico, tá? Ela já sabe o que ela tem. Então, existe fisiológico e patológico. Fisiológico é aquilo que vai desaparecer com o tempo, tá? Patológico é a doença instalada em si, tá bom? Entendi. Professor, e o Oi? eclâmpsia? O Hã? eclâmpsia. O eclâmpsia, A no eclâmpsia caso. também, ela é uma pressão, né, da gestação também elevada, mas que não traz tanto danos quanto a síndrome de HELP da gestação, Entendi, tá? O qual entendi. a criança ela precisa ser retirada também. A mãe não pode fazer esforço. É uma cirurgia também feita através da cesariana, não pode ser parto normal, tá? Professora, Oi, Isabela. patológico é o que mesmo? Patológico é a doença instalada. Fisiológico é aquela que a doença ela desaparece com o tempo, tá? Foi? Então eu tenho, né, o pulso intermitente, quando o intervalo entre o batimento é irregular, e há um período de pulsação normal. O quê? Professora, seu áudio está muito ruim. Tá ruim? Vocês estão me ouvindo, não? Picotando. Para todo mundo? Agora tá bom, mas estava picotando. Melhorou? Oi, som Tá testando. bom, agora tá ok, Oi, mas deu uma agora tá rateada. legal. Então, o pulso intermitente é quando o intervalo entre um batimento é irregular do outro, né? A gente faz assim, tum, tá, tum, tá, é assim que funciona. Então, quando tá aquele tum, você tem um espaço, tá ruim. Tô ruim de novo. Melhorou? Oi, som, testando. Ailton, você tá me ouvindo? Tá legal, tá tudo show aqui. Tá. O pulso Tudo show. dicrótico são os batimentos que dão a sensação de serem divididos o quê? Em dois, né? É quando os pacientes muitas das vezes relatam que tem a terceira batida, tá? Tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá? É a terceira batida, tá? Vamos lá. Tá, menino? O volume é considerado forte quando sentimos o batimento o quê? Cheio e irregulares. Então, nós temos o pulso, né? Tipo de pulsação filiforme, que é aquele pulso fraco que você quase não consegue sentir, tá? O nomocárdico são os batimentos cardíacos normais,
tudo que é normo é o quê? Normal. Tudo que é brade é lento, é baixo. Tudo que é taque é alto, é acelerado, tá? Então, através dos prefixos, a gente consegue identificar se está alto, se está baixo, se está lento, através disso. A gente só precisa saber as terminologias para a gente poder encaixar no que a gente está dizendo, tá? Então, Professora, oi. licença. Esse filiforme, ele é uma coisa ruim? Esse filiforme é o pulso fraco é quando, vamos supor, eu tenho uma hipotensão. Quando eu tenho uma hipotensão, você acha que meus batimentos vão estar normais ou não? Não. Não. Então, meu pulso automaticamente ele vai ficar como? Fraco. Fraco. Eu estou com uma hipotensão, para os meus batimentos voltarem ao normais, para poder ter um retorno venoso, o que é feito? Não sei. Elevar o quê? Os membros inferiores para o alto, tá? Então, assim, quando se tem uma hipotensão, os meus batimentos estão diminuídos. Automaticamente, o meu pulso acaba ficando o quê? Fraco. Se vocês perceberem agora, vocês sentadinhos, vocês vão perceber que a pulsação de vocês estão normais. Mas se você, ou alguns vão estar acelerados, que são aqueles que têm os batimentos mais acelerados, o Geilton, o Roberto, o Robson, né, por eles serem homens, então os batimentos deles são um pouco mais fortes do que o nosso, né? Então, tem algumas mulheres também que são táticos, os batimentos é um pouco mais acelerado. O da Dorimar, então, pelo valor que deu, é um pouquinho acelerado, é um pouquinho fora aí do normal. É sério, Dorimar, tá? Eu não falei na hora que eu poder não te assustar, mas aí eu percebi que estava um pouquinho acelerado aí, mas, né? Professora, Oi. então, no Professora, caso, mas- essa pulsação fraca, ela também se resulta a questão de pressão baixa? Pressão baixa, isso. Entendi. Tá? Fala. Professora, mas... Não, mas a minha pulsação é muito rápida de pegar pum, 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 porque eu sou muito agitada. Então, você acaba se perdendo um pouco na contagem, não é? É, aham. Né? Porque é muito forte. Tem hora que acelera. Aham. Se você perceber, ela dá uma diminuída, daqui a pouco acelera de novo. É assim que Aham. funciona, tá? É assim mesmo. Viu? Tá. Alguma coisa eu sei. Tá? Então, vamos lá. Bradicárdico são os batimentos cardíacos o quê? Abaixo do normais. No slide anterior, vocês viram a referência, né, de cada um ali relacionado. Então, quando está abaixo, é brad. Quando está acima, né, acaba sendo o quê? Um taque cardíaco, que são os batimentos acima do normal. Tá ok? Vou verificar os sinais vitais do meu paciente. Eu preciso ter um relógio de ponteiro, né? Hoje, com a era digital, acaba se utilizando o quê? O celular. Lembrando que o celular é uma fonte de quê? De transmissão de micro-organismo. Então, cuidado quando vocês forem estar verificando os sinais vitais do paciente de vocês e vocês pegarem o celular e colocar na cama. Aí depois você pega o celular, coloca no bolso. Aí depois você tira a sua luva, faz a higienização das suas mãos e você vai lá e pega o celular. E você não limpou o celular. Então, cuidado com isso. O ideal é que cada leito, cada unidade, né, hospitalar tem o quê? Um relógio de ponteiro na parede, justamente para isso, para não ter contaminação. A pilha ficou ruim? Pede lá no almoxerifado para eles trazerem a pilha. O relógio quebrou? Peçam outro, perturbem, tá? Porque isso é proteção individual, tá ok? Então, ó, relógio, né, de ponteiro, que marca aí pelo menos segundo, a higienização das mãos, explicar o procedimento ao paciente, deitar ou sentar o paciente confortavelmente, mantendo o braço apoiado na palma da mão para cima, que é esse movimento aqui, ó. Vocês vão estar verificando a pulsação, ó, a pulsação automaticamente fica para cima, tá ok?
Colocar o dedo médio e indicador sobre a artéria, comprimir levemente, o suficiente para sentir os batimentos. Não se usa o polegar, pois pode confundir com a sua pulsação. Tá ok? Geilton, assim não, ó. Assim. Isso, tá? Conte durante 1 minuto, havendo alteração, comunicar ao enfermeiro do setor e anotar no prontuário qual foi o valor que foi que deu, tá ok? Depois da contagem de 1 minuto. Observações. Ter as mãos aquecidas, porque muitas das vezes, né, um local que tem muito ar-condicionado é frio, então antes de você encostar no paciente, apesar de você estar com a luva, passa ali. Então dá uma esquentadinha para poder encostar no paciente, tá? Se ele for um paciente, né, neurológico, qualquer tipo de alteração que você faça com ele, você acaba prejudicando. Se ele tiver com a pressão intracraniana e você encostar a mão gelada no paciente, ele tem essa elevação também dessa pressão. Por isso que é importante aquecer sempre a mão antes de encostar no paciente, tá? Nunca fazer pressão muito forte sobre as artérias, certificar-se primeiro o ritmo, depois contá-lo, né? Então, sente primeiro, depois você conta. Em caso do paciente atleta, o pulso poderá apresentar o quê? Uma frequência o quê? Diminuída, dependendo do condicionamento físico desse paciente, tá ok? Certo, ok. Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Na hora de aferir a pressão, a gente tem que auscultar primeiro a pulsação? Então, vou falar da respiração, depois a gente chega em pressão arterial. Ah, tá. Segura aí, Dorimar. Tá bom? Professora, eu ia perguntar a mesma coisa. Segura aí, Tatiana, Tainara. Já fala Tatiana. Professora, BPM significa batimentos por minutos. Isso, tá? Tá. Respiração, vamos falar de respiração, ó. É o que nós estamos fazendo aqui agora. É um processo complexo que envolve o aparelho cardio, né, respiratório, que consiste nas trocas gasosas entre o organismo e o meio ambiente. A absorção do oxigênio, que é o O2, né, em eliminação de desgaste carbônico, que é o CO2, denominado CD. Inspiração e expiração. Vocês já sabem aonde é que faz a hematose? Não? Então, quando o professor... Segredo aqui pra gente. Quando o professor Alonso perguntar onde é feita a hematose, aí vocês falam assim num coral bem forte. Nos alvéolos pulmonares, né? Essa troca gasosa, essa hematose, é feita nos meus alvéolos pulmonares, aonde meu sangue ele deixa de ser venoso e passa a ser o quê? Oxigenado. É onde vem a pequena e grande circulação. Entra pelos meus átrios e meus ventrículos, sangue venoso, sai pelos meus átrios, sangue o quê? Oxigenado. Então, eles fazem aquela hematose nos meus alvéolos pulmonares e mandam o sangue oxigenado para onde? Para todo o meu corpo. Então, se ele perguntar, vocês digam, nos meus alvéolos pulmonares. Ô, professora, perdão, ele passou isso ontem, ele falou sobre isso ontem. Falou? Entendeu? Falou. Eu que não me liguei. Mas eu não estudei ainda, não revi o vídeo dele. Hoje já teve a aula da senhora. Geralmente eu reviso o vídeo dele na quarta-feira, entendeu? Entendi. Mas, se eu não me engano, ele passou sobre isso ontem, sim. Né? Que é Ontem ele falou justamente pelo sistema respiratório. Isso. Falou sobre isso. Tá? Sim. Lembrando, gente, que as nossas aulas, se vocês perceberem, é sempre uma complementando a outra, tá? Nada é por acaso, tá? É tudo esquematizado, tá ok? Então, ó, quais são as características das respirações? Eu tenho a respiração profunda, que é possivelmente observada pelo movimento do tórax, que é a expansão. A profunda é aquela assim, ó. Ai, gente, essa aula não acaba logo, não? Tá? A superficial, né? É a que tá rindo, Geilton, tá? É essa que a gente tá o quê? Discretamente, quase imperceptível. A gente tá respirando normal. Estertorosa são com ruídos da respiração, aonde a gente consegue ouvir os barulhos que estão saindo
através da respiração, que são sibilos, roncos, estertores. Então, quando o paciente respira, você consegue ouvir. Então, quando eu não estou utilizando o esteto, que é aquele aparelho que a gente coloca no ouvido e coloca no pulmão do paciente, eu estou fazendo uma ausculta. Quando eu faço sem esse aparelho, com esse material, eu estou fazendo o quê? Eu estou escutando, então é diferente, tá? Ofegante é a característica do paciente muito cansado. Vocês não tiveram a oportunidade, mas quando vocês subirem aquelas escadas do Freinet e vocês irem para a sala de vocês irão ficar com a respiração o quê? Ofegante. E vocês vão lembrar essa aula de hoje, tá ok? Tô ouvindo não, Tainá? Tá desativado seu som. Não, eu tô aqui falando que eu tive essa experiência quando eu fui fazer a inscrição. Né? Então fica realmente Ô, ofegante. escadinha, professora, que isso? Isso é porque você não foi pro quarto andar, pro terceiro andar. Tem mais escada. Não. Misericórdia, É, Senhor. tá? Então aqui eu tenho alguns valores da O laboratório fica onde? Hã? O laboratório fica onde? Ele fica nesse mesmo andar. Vocês chegaram aí na recepção? Ah, tá. Aham. Então, da recepção, atravessou aquela portinha, ela é direto. Tem mistério não, é pertinho. Tá? Vocês só sobem a escada para poder ir para o laboratório, mas não sobem mais escada não. Só para vocês estudarem, se vocês estudarem na sala 3 ou na sala 4, que aí vocês vão estudar, vão subir aquelas escadas, mais uma outra escada para poder ir para outra sala, tá? Se vocês darem na 1 ou na 2, só subir aquela primeira escada mesmo, tá? Professora, se cair agora, acabou ou vai ter mais uma aula? Não, eu preciso ter mais uma aulinha rapidinho. Tá, show de bola, show de bola. Tá? Então, ó, quais são as terminologias? Eu tenho a apneia, que é a ausência, tá? Eu não vou ficar lendo aqui as terminologias. Então, vocês precisam dar uma olhada nas terminologias. Tem exercício que tem as terminologias, porque eu vou perder muito tempo aqui lendo as terminologias. As terminologias, elas estão bem resumidas e bem explicadinha. O que é apneia? A ausência da respiração. O que é dispneia? Dificuldade para respirar, né? Ou uma respiração dolorosa. Toda vez na terminologia que vocês verem um A na frente, sempre será de ausência de alguma coisa. Tá ok? Apneia, ausência de respiração. Não estou conseguindo respirar direito. Tá ok? Professor, o que seria IRPM? Respiração. Ah, tá. Por minuto. Deixa eu só falar um bisu para vocês aqui. Então, já falamos sobre pulso e respiração. O que eu sempre sinalizo para vocês, por que eu coloquei primeiro? Quando eu for verificar os sinais vitais do meu paciente, primeiro eu verifico o pulso, tá? Pá! Passou 1 minuto, 73. Eu não solto aqui o pulso, né? Eu só posso dar uma relaxadinha, segurar um pouquinho e assim eu consigo contar o quê? A respiração. Se eu falar assim, Dorimar, eu vou contar a sua respiração. A Dorimar automaticamente agora ela deu uma travada. Ela parou de respirar, né? Então assim, o macete o bisu continua contando o pulso do paciente, passou 1 minuto, tá? Continua segurando e começa a contar a respiração. Aqui no pulso não tem como ele alterar o meu paciente. Então, você continua contando. A respiração você vai ver através do movimento do tórax, se ele estiver deitado, ou do abdômen, da barriga, que vocês vão ver elevando ali. Então, toda vez que elevar, 1, elevou, 2, elevou, 3. A respiração, ela sempre será menor do que a pulsação, tá ok? Ô, professora, Oi. tira uma dúvida minha. Dizem que quando a pessoa desmaia, ela respira, tipo, muito, muito pouco. Isso é verdade? É verdade que ela fez uma hipotensão, tá faltando oxigenação, o pulso vai ser filiforme, né, que vai ser um pulso fraco, tá? Entendi. Obrigada. Nada. Pressão arterial, Dorimar, Tainara. Professora,
Só uma dúvida aí na pergunta, deixa eu ver, na pergunta Tainara, IRPM. Então, mas esse item Incursões significa... por minuto. Como é? Incursões. 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 Tá. Tá? Valeu, massa. Tá. Porque acho que ela falou RPM, não foi? Ou tu falou IA? Eu falei IRPM. É porque eu não ouvi. Mas é incursões por minuto, tá? Entendi. Então, ó, a pressão arterial, Dorimai e Tainara, vamos lá? A pressão é o sangue que exerce contra a parede dos vasos durante a circulação sanguínea. Depende da força da contração do coração, quantidade de sangue circulante, o quê? Resistente na parede dos vasos. Então, eu tenho, ela abre e fecha o sangue passar. Então, eu vou dizer para vocês quais são os tipos, né, de pressão que nós temos, as terminologias. Então, eu tenho uma hipertensão, eu tenho uma hipotensão, eu tenho uma pressão convergente, eu tenho uma pressão divergente. O que seria o que eu falei para vocês? Tudo que é hiper é alto, tudo que é hipo é baixo. Então, quando eu digo que o meu paciente ele tem uma hipertensão, eu estou dizendo que ele tem uma pressão o quê? Arterial o quê? Alta, elevada. Hipotensão, a pressão o quê? Baixa. Uma pressão... Professora, então, só uma dúvida. Essa semana, certo? A pressão do meu marido foi 20/14. Eu não consigo entender essa mínima. Então, vamos lá. Elas são chamadas, né? A alta, ela é chamada de sístole e a baixa, ela é chamada de diástole. Sístole é igual a alta. Diástole. Sístole, diástole. Alta e baixa. Então, como que eu verifico isso? Como é que eu sei que meu paciente está com uma pressão elevada? Então, a classificação é sístole e diástole. Sístole sempre será a primeira batida, né? Que é aquela batida mais forte, mais alta. Então, eu classifico como sístole. A baixa será quem? A minha diástole. Então, é como se fizesse assim, ó. Sístole, 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 sístole. Quando eu paro de auscultar as batidas, é onde eu vou classificar a minha diástole. A última batida da sístole, eu classifico a minha diástole. Vocês só vão conseguir entender o que eu estou falando assim só na prática. Ou se vocês tiverem a curiosidade, pegar o manguito que eu vou ensinar aqui para vocês passo a passo, que a Dorimaira, ela realmente é acelerada. Ela não deixou nem eu terminar de explicar o outro negócio aqui, já está me perguntando aí outra coisa. Professora, ansiosa, meu Deus do céu. Eu ia perguntar, só que eu fiquei quietinha. Eu falei, vou esperar ela terminar de explicar para eu perguntar. Professora, é porque eu já estou aferindo pressão, entendeu? Aí a pressão do... Pois é. Eu primeiro que eu falei assim, primeiro eu vou ensinar aqui as terminologias, né, relacionadas à pressão, e depois eu chego lá no passo a passo, como verifica. Mas a Dorimai e a Tainara, ela tem assim um negócio assim que vai, meu Deus do céu. Né? Avexada. Somos avexadas, né, Tainara? Né? Um tique-teco aí, gente. Então, vamos lá. Deixa eu só finalizar as terminologias, que a gente volta para ela, tá? Então, isso que eu quero aprender, que eu tenho aparelho da pressão aqui, tô doida para aprender, meu Deus do céu. Então, Isabela, você vai praticar, tá? Segura aí, Isabela, pelo amor de Deus. Então, aí, tá? Então, ó, eu tenho uma pressão convergente. A pressão convergente é quando a sístole e a diástole, elas se aproximam, tá? 120 por 100. 190. Então, professor, o áudio picotou. Oi? O áudio picotou. Voltou normal. Voltou? Então, ó, voltou. A pressão convergente é quando as duas, o quê? Acabam se aproximando. Quem são elas? Sístole e diástole. Uma está próxima da outra. Então, ó, o bisu convergente. Só tá ruim o áudio, professora. Tá Isso aí. Tá ruim ainda?
Voltou ao normal. Voltou ao Tá bom. normal? Sim. Então, vamos lá. Quando eu tenho uma pressão convergente, é quando a sístole e a diástole é o quê? Elas se aproximam, elas ficam próximas uma da outra. É como se fosse junto com Professora, tá picotando direto seu áudio. Ah, meu pai. Melhorou? Melhorou. Vamos lá. Pressão convergente é quando as duas se aproximam, tanto a sístole quanto a diástole, uma tá próxima da outra. Não vou dizer convergente, conjunto. Professora, tá Piorou tudo de novo. picotando. Puta que pariu. Aí vocês entendem direitinho, né? Ai, meu Deus do céu. Melhorou Voltou ao agora, normal, professora. Não tá bom agora. né? Então, conseguiram entender convergente? Não, professora, que o outro tá picotando toda hora. Oi, que inferno. Então, vamos lá. Convergente. Você está rindo? Tá me dando até calor aqui, uma sudorese excessiva. Está toda molhada. A sudorese excessiva que eu tô aqui. Vamos lá. Tá anotando agora? Professora, só é falar em convergente que o negócio picota. Vou pular para divergente para ver se esse negócio não falha. Tá bom agora? Tá bom. Né? O KKKK saiu certinho, né? Então, ó, a pressão convergente é quando a sístole e a diástole é o quê? Elas se aproximam. Então, é sístole, diástole, uma próxima da outra. Então, pensem na palavra convergente, conjuntos. Estão todas o quê? Próximas, tá ok? Foi convergente? Travou na hora que você terminou de falar. Mentira, gente. Não acredito nisso. Cancela! Cancela esse negócio! Não creio! Convergente? Oi? Tá? Convergente é quando a sístole e a diástole, o que? Elas se aproximam. Então, convergente, conjunto. Tá todo mundo Então, próximo. mas assim, professora, eu acho que a gente vai entender mais essa convergente aí depois na prática, né? E graças a Deus, isso, Dorimar. Na prática. Tá? Aham. Divergente, né? É quando a sístole e a diástole, elas estão o quê? Afastada uma da outra. 12 ou 120 por 60. Elas estão o quê? Distante. Divergente, distante uma da outra. A pressão do seu marido deu, o Dorimar? 20 por? Então, professora, deu 20 por 14. Então, 20 por 14, elas estão o quê? Distante. Mas só que ele está apresentando o quê? Uma hipertensão. Entendeu? Isso. Tá? Então, e hoje estava certo. Assim, hoje estava 16 por 8. 16 por 8 é uma pressão divergente, mas, porém, ele tem o quê? Uma hipertensão. Então, vamos lá. Pelo Ministério da Saúde, ele determina que o normal seja o quê? 120 por 80, tá? Isso. Passou de 120, a pessoa ela já passa a ser o quê? O hipertensa. Baixou. Então, professora, mas se for 13 por 8, assim, um exemplo. 13 por Entendeu? 8 já classifica como hipertenso. Por quê? O Ministério da Saúde ele determina que o normal seja o quê? Uma normotensão. Professora. Então, assim, é estranho. Professora, o meu Então, professora, por normal quê? é 11 por alguma coisa. Uma hipotensão. Fala, Dorimar. Então, sei, então, mas a minha, né, assim, é normal, entendeu? Só que esses dias, né, assim, eu tava no médico, deu 13 por 8. Estranho ser de 30 por 80. Então, deixa eu falar uma coisa. Ah. Cada indivíduo, ele é único. Então, cada um, ele vai se sentir bem com um determinado valor, né?
o Ministério da Saúde ele determina que 120 por 80 é o normal. A minha é 10 por 6. Eu estou fora do padrão do Ministério da Saúde? Estou. Mas, por exemplo, A senhora é hipo, né? me sinto. Você é hipo, né? Então, hipo. Eu sou uma hipotensa. Mas eu me sinto bem com isso? Me sinto. Eu estou fora do padrão do Ministério da Saúde? Sim. Lembrando que cada indivíduo, ele é único e ele vai se sentir bem com um determinado valor, tá? Porque cada indivíduo, ele é único. Uhum. Mas o Ministério da Saúde, ele determina que para você ter uma pressão boa, seja o quê? 120 por 80. Entenderam? Entendi. Sim. Entendeu, Tainara? Entenderam? Então, quais são os fatores que podem levar essa pressão arterial, né, a ficar baixa? São as ansiedades, os estresses, hormônios durante a gestação que a gente dá, né, como a hipertensão gestacional. Sono também pode ser, né, que acaba tendo aí uma hipotensão. Drogas é uma hipertensão, tá? Ansiedade, Dorimar. Isso, no caso do meu marido foi ansiedade, professor. Ele é muito ansioso demais. E né? ficou aí vocês dois, então. E mesmo... Oi? Eu sou agitada e ele ansioso. Nossa Senhora, meu Deus. Entendeu? É assim, professor, e mesmo tomando o nome do remédio? Losartana. Entendeu? Nossa, isso, então, a pressão dele é alta. Então, entende? Não baixa de jeito nenhum. Deixa eu falar uma coisa, Dorimar. Aí eu falo. O que acontece? O losartana, ele só vai controlar os batimentos cardíacos. Ele precisa de uma medicação que controle a pressão, né? Quais são esses medicamentos? A minha mãe, né? ela é hipertensa, eu só esqueci o nome do remédio que ela toma. Então, quais são essas medicações? Captopril, Pressat, tá? Então, são medicamentos que é o cardiologista que ele vai determinar quantas miligramas por dia, quantas vezes por dia ele vai estar tomando essa medicação, tá? Então, quando a pessoa é hipertensa, ela precisa controlar os batimentos cardíacos, que a função é do losartana, do atenolol, tá? Então, isso é a função desta medicação. Captopril, ele vai o quê? Controlar aquela pressão arterial. Então, é como se fosse o arroz e o feijão. Eles precisam andar sempre o quê? Juntos para poder surtir o efeito. Caso ao contrário, por mais que eu tome uma medicação para poder controlar meus batimentos, se eu não tomar um que controle a minha pressão, vai ficar oscilando igual do seu esposo. Entendeu? Professor, isso. Então, professor, ele passou pelos 2 cardiologistas já, entendeu? Aí nós fomos nesse último agora, né? Assim, me deu vontade de rodar a baiana lá dentro do consultório dele. Aí fez aumentar nessa dosagem dele, entendeu? Ele tá tomando agora de manhã, de tarde e de noite, entendeu? Losartana, mas só que não tá baixando a pressão dele de jeito nenhum. Está aumentando. O meu pai, né, é assim, não sei se eu já contei para vocês, então meu pai ele teve AVC isquêmico, transitório, convulsionou dentro do meu carro, fez um pico hipertensivo, tá? Então ele toma as medicações. Algumas medicações eu conheço, Fatão, tá? É porque eu atuo também e conheço um pouquinho de cada. Quando a pressão dele acaba ficando muito elevada, e que não pode ser elevada muito rápido porque ele já teve um AVC, e para completar ele tem placa de ateroma, né, que são aquelas placas de gorduras nas artérias, ele tem na carótida, então precisa se controlar. Quando a pressão dele está muito alta, ele precisa tomar um Pressat, que é uma medicação que faz uma ação o quê? Rápida, que ele toma todos os dias, tá? Então ele precisa tomar essa medicação para poder estar controlando. Então, além do atenolol, além do captopril, ele toma esse Pressat, que é uma vez ao dia, tá? Para poder estar tomando essa medicação. Então, isso faz com que controle
tanto os batimentos quanto a pressão dele. Então, assim, o seu marido ele precisa ir realmente a um cardiologista porque a pressão dele é muito elevada. Quando se tem uma pressão muito alta, existem diversos fatores que podem estar prejudicando e trazendo danos. Então, isso é preocupante. Então, precisa-se realmente procurar um cardiologista bom, tá? Por conta disso. É isso mesmo. Tá ok? Professora, aí quando a pressão dele tá atacada, sabe o que eu faço? Eu pego o captopril e boto embaixo da língua dele. Outra coisa, pede para beber bastante líquido. Quanto mais líquido, melhor. Esse líquido precisa ser eliminado. Ele bebe muita água. Ele bebe Isso. muita, Então, muita quanto mais água ele beber, também é melhor. Tá ok? Gente, o nosso Ele tempo precisa procurar, hein, professor? Ele precisa procurar uma pescaria também, né? Faz bem, né? Ele pesca, bichinho. Ele foi segunda-feira pescar. Gente, deixa eu falar. O nosso tempo vai acabar. Eu não vou fazer outra live, não, tá? Porque já são 9h43, 9h42, tá? Então, terminando assim esses 3 minutinhos que tem aqui, a gente finaliza. Até onde vocês Já tô até jantando. Oi? Minha fome agradece, professora. Já tô... Exatamente, já tô até comendo. Isso é um convite? Então, assim, onde vocês vão estudar para a prova, né, de semana que vem? Até pressão arterial, tá? Até aí é o conteúdo da nossa AV1, tá? Não vai dar para poder conversar com vocês sobre a nossa avaliação, que eu digo, o trabalho que a Isabela deu, que eu gostei, tá? Mas eu posso colocar algumas orientações lá no grupo? Sim, professora. Posso? Sim. Deixa eu só printar aqui para ver quem é que está na sala. Printar não, né? Tirar uma fotinha aqui. Porque eu não fiz a chamada e é necessário fazer a chamada agora. Sempre foi, né? Só que aí hoje quase ninguém participou. Faltou bastante aluno. Ô, menino, vira. Eu não sei vocês, mas eu achei que a aula passou muito rápido. Muito. A sua aula passa muito rápido. Eu nem sabia a hora, professora. Eu gosto quando... Gente, vocês não têm noção. Quando vocês falam isso, que a aula passou muito rápido, né? Eu fico feliz. Eu falei assim, opa, a aula tá o quê? Produtiva. Né? Eu nem tinha olhado a hora. A senhora falou agora que eu me assustei. Ai, gente, eu fico tão feliz. Sério mesmo. Deixa eu só finalizar para a Isabela tentar verificar a pressão da ida do pessoal. Isabela, para poder verificar a pressão, qualquer coisa, vocês me chamem no privado. Eu levei eu pensei que fosse uma barata aqui. Vocês chamam no privado, tá? Vocês vão pegar o manguito. O manguito é aquela parte grandona. Vocês vão pegar assim, artéria. Aonde está a artéria, vocês vão colocar voltado na direção da braquial. Então, você vai sentir a pulsação e vai colocar o manguito com 2 dedinhos acima da onde você sentiu aquela pulsação, tá? Vai fechar, 2 dedinhos acima, vai colocar o esteto, tá? O esteto segurando com os 2... Eu vou fazer o seguinte, o tempo ele vai acabar. Eu vou fazer um videozinho curtinho com o meu filho ou com o meu marido e eu jogo para vocês estarem vendo como é que se verifica a pressão. Tá ok? Vai acabar o tempo. Vai que negócio, acho que falta alguns segundos. Beijo. Beijo, professor. Beijo, tchau. Hoje que Valeu, professora. Vocês, tá bom? Tá bom, beijo. Tchau, boa noite. Valeu, galera. Um abraço, turma. Tchau, Valeu, um abraço. Boné. Valeu.